Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos e ouvintes. É um prazer muito grande poder estar com vocês e mais uma rica oportunidade para nós gravarmos mais um estudo, mais um tema para o nosso canal relacionado à heresiologia e na sequência das seitas pseudo-cristãs, orientais, ocultas e secretas. Hoje nós vamos falar sobre a Igreja Messiânica Mundial. Por que messiânica? Porque está fundamentada, falsamente falando, na pessoa do Messias. Queridos e amados irmãos, não esqueçam de colaborar com o seu like, aquele certinho, comentar nos vídeos e, vocês já sabem, né, acionar o sino da notificação. Não fique simplesmente em assistir os nossos vídeos. Seria o egoísmo da sua parte, mas inscreva-se no canal e divulgue o canal para que mais pessoas possam ter conhecimento da palavra de Deus nesta última hora da igreja, pois penso eu ser poucos os que estão tendo esse interesse e esse desejo de que as pessoas sejam esclarecidas na última hora da igreja sobre tantos fatos e coisas terríveis que acontecem em torno do mundo. Tá certo, meus irmãos? E as pessoas precisam ser orientadas. O vocábulo Messias na Bíblia significa, abre aspas, ungido, fecha aspas. Messias significa ungido. Originário de Isaías, chamado de, abre aspas, o profeta messiânico, fecha aspas. Nós todos sabemos que no Velho Testamento o profeta que mais falou e mais vaticinou relacionado à pessoa do Messias, do ungido, do Cristo, do enviado, foi o profeta Isaías. Então, deriva daí, pois bem entendemos que vem daí o profeta messiânico, aquele que mais falou ou que falou de Jesus Cristo, do Messias que seria enviado para cumprir as profecias messiânicas vaticinadas pelo profeta Isaías. Bom, e Evangelho do Antigo Testamento, fecha aspas. E até pelas inúmeras profecias acerca do Messias existentes no livro de Isaías. Israel esperava o Messias, aquele que os libertaria do jugo do povo romano. Pois Israel, antes de Cristo se manifestar em vida, nascendo do ventre de Maria, de uma virgem, vindo à terra, cumprir seu ministério terreno, a nação israelita estava sob o domínio dos romanos com mão de ferro, e Deus havia prometido um libertador, o Messias ungido. E assim como ele prometeu, ele cumpriu com a sua palavra e enviou. Tá certo? Vamos à frente. Igreja Messiânica Mundial é a adaptação do vocábulo Sekai Kisioi Kio. Sekai Kisioi Kio. Eu não falo muito bem esse negócio aqui, mas vocês conseguirem entender. E significa, abre aspas, religião para a salvação do mundo. Sekai Kyosei Kyo, que significa religião para a salvação do mundo. Bom, foi fundada em 1935 e reconhecida oficialmente pelo governo japonês em agosto de 1947. É uma religião reconhecida pelo governo japonês. Então ela tem apoio do governo japonês, não é uma religião qualquer. Vocês entenderam, meus irmãos? Está sediada na cidade de Atami, Japão. O seu nome original era Dai Nippon Kai, que significa, abre aspas, Igreja Canon do Japão, fecha aspas. Seu fundador é Mokichi Okada Meishu-sama, entre parênteses, que nasceu em 23 de dezembro de 1882 em Asakusa, Tóquio, no Japão. Inicialmente, esse homem foi ateu. Vocês estão entendendo, irmãos?
Ele primeiro foi ateu para depois fundar aí essa seita chamada Igreja Messiânica Mundial. Primeiro ele foi ateu, inicialmente ele foi ateu, recusava a visitar templos, não gostava de templos, nem de religião, nem de igreja, mas depois de muito sofrimento, segundo ele, sempre o povo oriental, Coreia, Japão, aqueles países asiáticos, sempre valorizam muito o sofrimento. Parece que eles têm como regra de fé e prática o sofrimento para se alcançar alguma coisa. E em cima dessa doutrina de sofrimento eles fazem coisas terríveis, que nós vamos falar futuramente em outros assuntos. Bom, meus irmãos, depois de muito sofrimento no ano de 1923, mudou terminantemente sua memória de pensar e procurou a verdade na religião Omoto, onde permaneceu até 1940 e 1934 na religião Omoto. Em 1936, Mokichi Okada diz ter recebido revelações de Deus. Eu não falei para vocês, é por isso que eu vou continuar e vou desbancar esse negócio de revelação. Revelação e profecia, arrebatamentos, coisas sobrenaturais e coisas dadas por anjo e coisas dessa natureza. Tem que ter muito cuidado com isso, porque senão nós vamos ser enganados. Vocês entenderam? Então ele diz ter recebido revelações de Deus e narrou os seguintes fatos. Abre aspas, preste atenção. Por volta das 24 horas, num dia do mês de dezembro de 1936, ocorreu-me uma sensação muito estranha na mente, ou a mente. Presta atenção para vocês entenderem. Jamais experimentada. Ao mesmo tempo em que a experimentava, sentia-me induzido a falar. Isso aqui é uma êxtase, isso aqui é um transe. Está aqui passando por um período de... que nem esses pastores têm contado aí de arrebatamento, de revelação, isso aqui é um transe. Mesmo desejando deter esse impulso, não conseguia. Uma insopitável força me compelia de dentro para fora. Não podendo resistir a ele quem? Aí vocês disseram, não podendo resistir a ele, deixei-a expressar-se livremente. As primeiras palavras foram: prepara papel e tinta. Pedi à minha esposa que assim procedesse. Depois disso, as palavras brotavam ininterrupta e compassadamente sobre fatos surpreendentes. Ele recebia ininterruptamente palavras e compassivamente ele escrevendo, com a maior tranquilidade que recebia. Primeiramente, relatos que podiam ser chamados de história do tempo primitivo no Japão. Ó. Isso aqui é uma regressão de mente, algo terrível. Ó. Era o registro da formação do Japão 500 mil anos antes. 500 mil anos antes. Quer dizer, nem punho bíblico tem, já entrou aqui numa evolução terrível. Já está fora da palavra de Deus. Quem é que falou com ele, meus irmãos? Fica aí a minha pergunta a todos vocês. Fecha aspas. Acabou aqui o que ele recebeu, vamos continuar. Mokichi recebeu revelações de profundo interesse sobre a história da humanidade de até 7 mil anos antes. Agora ele vem com o período que eu diria um pouco mais correto, 7 mil anos, que é o que nós estamos praticamente do 6º para o 7º ano de milênio na Terra. Vamos à frente, meus irmãos. Tais como a vida dessa época e a grande metamorfose da estrutura da crosta terrestre. Relata que o perigo dessa revelação durou cerca de 3 meses. Relata que o período, melhor dizendo, dessa revelação durou cerca de 3 meses, chegando a narração da mesma a preencher 300 a 400 folhas de papel carta. Uma revelação que durou 3 meses, preenchendo de 300 a 400 folhas dessas de papel carta de ofício. Vocês entenderam, meus irmãos? Quem é que estava revelando isso aqui? Mokichi Okada morreu em fevereiro de 1955. Sua esposa Yoshi Okada Nidai-sama, entre parênteses, o sucedeu como líder da seita. Vocês entenderam? Tem que ficar em casa, tem que a mulher. Isso não é só essa aqui, várias já aconteceu da mulher tomar conta por um período de tempo. Vocês entenderam?
ela, a segunda líder mundial, exerceu a direção da Igreja Messiânica de março de 1955 até 24 de janeiro de 1962. A esposa Yoshi Okada liderou aí, tá certo? Quando faleceu em 1962, 24 de janeiro de 1962, faleceu a sucessora do primeiro fundador aí do Mokichi Okada, tá certo? Que era chamada de Yoshi Okada. Sua atividade mais importante foi a construção da mulher que sucedeu ele. A sua atividade mais importante foi a construção do, abre aspas, altar do Supremo Deus, fecha aspas. Vocês entenderam? Altar do Supremo Deus. Que altar é esse e que Deus é esse Supremo Deus que está lá? Eu lhes faço uma pergunta. O eixo fundamental da obra divina, inaugurada em 1961, para eles é o eixo fundamental da obra divina, ter construído esse altar. Bom, Yotsuki Okada é a terceira líder da Igreja Messiânica, que percebe que está na família. Vocês entenderam? E sua atual, abre aspas, suprema, essa igreja tem suprema autoridade espiritual, fecha aspas. É considerada a papisa da igreja, como a católica tem o sumo pontífice, querendo dizer que o Papa é a única ponte que liga a humanidade a Deus, essa aqui também tem a sua suprema autoridade espiritual, que é aí essas mulheres papisa dessa igreja messiânica mundial, que nós sabemos que a católica também teve por um mês ou dois uma papisa entre os papas, o que é proibido por lei, proibido com punição de morte, quebrar essa lei do papado, mas existiu uma papisa que se disfarçou de homem e governou a Igreja Católica Apostólica Romana. Me lembrei desse fato agora e aqui nós estamos de novo com papisas. Vocês entendem? No Brasil, iniciou em junho, que temos essa aberração aí, desde junho de 1955. Estão achando, irmão, enquanto a igreja está preocupada com culto de prosperidade, com mentira, com pastores enriquecendo e pessoas aí enrolando os membros, essas seitas aqui estão trabalhando quieto e ganhando terreno. Por isso que eu digo, eu fico preocupado com os pastores que a igreja tem hoje. A maioria, 90% dos pastores assembleanos não faz uma apologia, não pregam mais contra essas seitas, não ensinam a igreja sobre essas seitas, deixam essas seitas se tornarem até irmãs. Os adeptos dessas seitas se tornam até irmãos dos membros da igreja, que é uma coisa muito triste e acaba às vezes ganhando os membros da igreja, em vez da gente diminuir o crescimento dessas seitas a nível de Brasil, ensinando a verdadeira palavra de Deus para os irmãos, para as igrejas a nível de Brasil. Eu fico impressionado. Como pode nós estarmos numa inércia dessa natureza dentro da igreja? Bom, meus irmãos, mas suas atividades desenvolveram favoravelmente em julho de 1965, quando foi fundada oficialmente a Igreja Messiânica Mundial no Brasil, com sede na cidade de São Paulo. Desde 1965 ela tem sede em São Paulo e desde 1955 ela é inaugurada no Brasil. Fonte de autoridade, vamos agora a esse ponto. Os escritos de Meishu Sama são os mais importantes para a Igreja Messiânica Mundial, que tem a sigla aí de IMM, Igreja Messiânica Mundial. Os escritos desse Meishu Sama, que nem todas as seitas pseudo-cristã e orientais e secreta, têm mais poder para eles que a própria Bíblia. Os ensinamentos básicos da Igreja Messiânica Mundial são as revelações que Meishu Sama recebeu de Deus. Lembra daquelas 400 folhas? Essas aí são as maiores doutrinas e revelações passadas para essa igreja. O que o fundador recebeu, o que ele prega, é mais poderoso que a Bíblia e que a palavra de Cristo. Bom, os adeptos devem ler os escritos de Meishu Sama o máximo possível. Quanto mais o fizerem, mais aprofundarão sua fé e elevarão seu espírito ao líder, porque a Deus nunca. Tá certo? São obrigados a ler aquelas 400 páginas que ele recebeu em revelação
passivamente, ininterruptamente escreveu durante 3 meses. Lembra? Bom, a Bíblia para a Igreja Messiânica Mundial. O que representa a Bíblia? A Bíblia é citada esporadicamente quando isso serve para confirmar os ensinos de Meishu Sama. Vamos a mais um ponto. Declaração de Mokichi Okada. Eu sou o homem que salva o próximo. Dessa forma, ele outorga a todas as pessoas eterna força absoluta igual à força divina. Esse enganador, ele diz que ele é o homem que salva o próximo, fecha aspas. Abre aspas, eu sou o homem que salva o próximo, fecha aspas. Se colocou no lugar de Deus. Isso é uma seita diabólica. Vocês entenderam? Isso tem nome de igreja, mas isso é uma seita diabólica. Igreja Messiânica Mundial. Não tem nada de messiânica, não tem nada de igreja. Ela é um engano mundial. Vocês entenderam? Vamos à frente. Mokichi, declarações de Mokichi Okada. Mokichi é a fonte principal para a salvação. Parênteses. Estando em total comunhão com Deus, e todos os milagres são manifestados por Deus e obra divina manifestados por Deus e Meishu Sama, o qual também prosseguiu sua obra divina depois de sua ascensão. Fecha aspas. Então aqui o Meishu Sama também ascendeu ao céu. E se você acreditar nos escritos de Mokichi falando sobre o Meishu Sama, você também vai acreditar em alguém que é igual a Deus que ascendeu ao céu. Mais uma aberração. Vamos à frente, abre aspas. Não sou humano, sendo humano, não sou Deus, sendo Deus. Não sou humano sendo humano e não sou Deus sendo Deus. Abre aspas e fecha aspas. Vocês entenderam? Mais uma aberração. Ele está dizendo não sou humano sendo humano. Se deu que lavagem cerebral, sendo humano, ele está dizendo que não é humano, ele é um Deus. E ele também está dizendo não sou Deus sendo um Deus. Quer dizer, eu posso ser um Deus, mas também não sou Deus, sou humano. Ou qualquer coisa dessa natureza, segundo a revelação que está na mente do Mokichi. Pura aberração, demônio puro, obra das trevas. Vamos à frente, abre aspas. Pode-se até orar a Meishu Sama, fecha aspas, viu? Que nem a Igreja Católica, que nem qualquer outra seita. Você pode orar por o Meishu Sama. Você não precisa orar por Cristo. Quer dizer, Cristo aqui já perdeu o lugar, já saiu de cena. Já estão centrando aqui o Meishu Sama e estão orando por ele. Ele já é uma pessoa que já é um intermediário nessa Igreja Messiânica Mundial. Vamos à frente. Quem se declara ser Mokichi Okada, Meishu Sama, o que eles declaram? Vamos ver. Salvador. Fonte principal de salvação, o Mokichi Okada, Meishu Sama, é a fonte principal da salvação, ele é o Salvador. Segundo, ele é um intercessor, a quem se é possível dirigir as orações. Salvador, intercessor, eu só conheço um. Então isso aqui não é igreja. Isso aqui é uma seita terrivelmente diabólica. Doutrinas agora, vamos encerrar falando das doutrinas deles. Doutrinas. São politeístas. O que é politeísta? É aqueles que seguem um monopólio de Deus. Quer dizer, eles não têm um Deus só, eles têm vários deuses. Eles são politeístas. Adoração a vários deuses, adoram vários deuses. Eles têm um monopólio, um monopólio de deuses. Vocês entendem? Segundo, são panteístas. O que seria isso, pastor Levi? Bom, abre parênteses, é uma doutrina que prega que Deus é parte da natureza. Você está vendo uma árvore? Está vendo Deus. Se moveu umas folhas de uma árvore no dia do vento, Deus. Você entendeu? Vê Deus em tudo. Essa doutrina aqui panteísta é a doutrina que prega que Deus é parte da natureza. Em toda a natureza, num animal, numa árvore, qualquer coisa linda da natureza, é Deus. Não, e a natureza não é Deus. A natureza é uma obra-prima das mãos de Deus. Então é muito bem diferente. Dizer que a natureza é Deus é tirar Deus de cena. É dizer que um pedaço de árvore aí é Deus. Então é muito complicado isso aqui. É uma aberração essa seita.
Bom, vamos à frente. Mais um ponto. Alimentos são sem produtos químicos. Os alimentos são sem produtos químicos. Mal do homem é o pecado, abre parênteses, por cuja causa surgiram as doenças, etc. Nós sabemos que as doenças têm até uma relação com isso aqui, mas não é uma doutrina 100% real pregar isso aqui, ó, que o mal do homem é o pecado, por cuja causa surgiram as doenças. De forma alguma, nós não podemos levar isso aqui ao pé da letra, nós temos que estudar isso aqui biblicamente falando. O homem possui 3 espíritos, abre aspas, abre parênteses, a alma é o espírito primário, divina em sua natureza, e é o centro da consciência espiritual do homem. Depois vem o espírito secundário, que é o espírito animal em sua natureza. Puxa vida, tem um espírito primário divino, um espírito animal em sua natureza, que é o secundário, que é o espírito animal em sua natureza. Geralmente penetra o indivíduo na idade de 1 a 2 anos. Puxa vida, que heresia. Vamos à frente, meus irmãos. E terceiro vem o espírito guardião. Ele é selecionado dentre os ancestrais do indivíduo no mundo espiritual e permanece junto, mas não dentro do pessoal, até a morte física. Quer dizer, uma doutrina de espiritismo, uma doutrina, tudo que é tipo de doutrina, uma mescla de doutrina aqui junto nisso aqui, com o homem com 3 espíritos. Ele está trazendo uma tricotomia espiritista para o homem, enquanto que a Bíblia diz que o homem é tricotômico, que o homem tem corpo, alma e espírito. Está confundindo tudo aqui, a matéria, o espírito, a alma, tudo, e não está conseguindo explicar nada. Quer dizer, obra do diabo, distorção mental. Um homem completamente enlouquecido. Quem revelou tudo as 400 páginas para ele foi o próprio diabo. E ele escreveu compassivamente aquilo que o diabo revelava a esse falso mentiroso que já morreu. Talvez não tenha mais nem condições de salvar a sua própria alma. Está querendo enganar e fazer perder a alma das pessoas inocentes. Vamos à frente. Bom, mais um ponto. Paraíso terrestre. Abre parênteses, o fim do mundo para os adeptos da Igreja Messiânica Mundial é o fim do mundo maligno e o advento de um mundo ideal. Quer dizer, vai acabar esse mundo maligno e vai ter um mundo ideal, isento de doenças, misérias e conflitos. Não tem nada. É um mundo melhor, que um mundo que vai ser um mundo bom. Acabar o mundo mal, começa um mundo bom. Isento dessas 3 coisas que eu falei, da miséria, da doença e do conflito. Não vai ter mais homens em conflitos. Culto aos ancestrais. Abre parênteses, costume oriental de honrar os antepassados mortos, crendo que eles estão conscientes no mundo invisível. A segunda líder, Nidai Sama, planificou uma liturgia estabelecendo cultos a várias pessoas anteriores a eles. Vocês percebem que essa valorização nos mortos é um costume do povo oriental. Coreanos, japoneses, todos aqueles países asiáticos têm esse costume de cultuar os mortos, falar com os mortos, conversar com os mortos, dar bebida para os mortos e fazer vários processos da vida normal humana de um vivo, de uma pessoa, de um ser humano vivo, com um ser humano morto. É normal eles pedir conselho para os pais, para as mães que morreram. É normal eles visitar frequentemente os túmulos. É normal eles enterrar as pessoas diferentes. É normal eles fazer cremação. É normal o costume de sepultamento deles é completamente diferente ao que a Bíblia ensina sobre o pó, e pó para o pó retorna para a terra. Então, muito bem. E esse culto aos mortos eles valorizam. Isso aqui não é só eles. A gente percebe que essa cultura religiosa asiática, ela tem um pouco de catolicismo, um pouco de tudo. Mas não pode de forma alguma ser infiltrado dentro da igreja, meus irmãos, porque aí complica. Vamos a um ponto mais à frente. Remissão dos pecados. Bom, parte de nossas, abre aspas, parte de nossas dívidas é possível de ser eliminada com doações espontâneas de dinheiro. Bom, isso aqui espiritismo prega, isso aqui tem crente pregando,
tem gente doando cesta básica em igrejas. A igreja tem que pregar a verdade para tirar as pessoas da miséria, da doença, do pecado. Quer fazer obra filantrópica, dê uma cesta básica, alguma coisa, faça. Mas nada disso vai suprir a necessidade espiritual que uma pessoa tem no peito e no coração de crescer e sair da dependência do mundo, dos homens, do pecado e do diabo, se tornar uma pessoa independente, que ele mesmo faça aquilo que ele precisa fazer por ele. Então, a maior dádiva que uma igreja pode dar para uma pessoa, que um pregador pode dar para uma pessoa, é a liberdade espiritual, física e material para ele através do Evangelho de Cristo. Não é prendê-los como presa sua, mas fazer com que as pessoas se tornem livres para viver a vida que eles sempre sonharam em viver, com a sua família em paz, usufruindo do sustento da sua própria mão, usufruindo do seu próprio físico, do seu próprio corpo para trabalhar e usufruindo de um momento tranquilo, em paz, ordenado e guiado por Deus para fazer o seu próprio sustento. Então, cuidado com obras. Obras não salvam. O que salva não é obra. Se obra salvasse, nós não precisávamos ir para a igreja, nós iríamos para o Espiritismo, que a Legião da Boa Vontade, que eu vou falar, e tantos ramos do Espiritismo, talvez sejam os que mais fazem obra de caridade. Por que fazem obra de caridade? Porque nós encontramos muitos católicos que massacraram o mundo e fazem obra de caridade para tentar remir ou purgar seus pecados. De forma alguma, meus irmãos. Tem gente que é ruim o ano todo, a vida toda, e aí num dia do ano ele quer estabelecer um sacrifício ou dar alguma coisa para alguém para poder se livrar dos seus pecados. Não, o homem só vai ser justificado pela sua fé e confissão na pessoa bendita de Jesus Cristo, liberto, batizado e remido e salvo, livre dos seus pecados, só em Cristo, confessando com a boca, crendo com o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, será salvo. Não tem obras, obras não salvam. A gente pratica as boas obras, porque as boas obras fazem parte da vida de um cristão, mas pregar boas obras com forma de salvação, jamais, de forma alguma, vai salvar alguém. O que salva é obediência, submissão e santificação à pessoa bendita de Cristo. Vamos concluir agora que estamos falando sobre essa aberração dessa igreja messiânica mundial. Concluindo agora. Bom, devemos sim tomar cuidado para não sermos enganados por seitas como a igreja messiânica mundial, que nada mais é que uma filosofia diabólica para que a igreja de Cristo seja enfraquecida. Tudo que essas igrejas, eu falei igrejas pseudo-cristãs, Mórmon, Adventista, Congregação CCB, Igreja Cristã Maranata, Tabernáculo da Fé, essas igrejas tudo de cunho, Igreja da Unificação, Igreja Messiânica Mundial, Igreja da Unificação Coreana, do Reverendo Muito, todas as que eu estou falando, católica, tudo, seja pseudo-cristã igreja, ou seja, seitas orientais, ou seja, seita secreta e oculta, tudo que eles fazem é para enfraquecer a igreja. Então, porque eles se tornam uma igreja verdadeira, mas eles são mentirosos, falsos. Então, vocês precisam estudar muito a Bíblia para que vocês não venham contribuir, porque tem crente de braços. Eu vi crentes fazendo comentário no rodapé dos meus vídeos, de braços dados com a CCB, de braços dados com tudo que é seita pseudo-cristã. Vocês não sabem o que é uma seita pseudo-cristã? Vocês não sabem por que uma igreja se enquadra em seita? Aí vocês ficaram criticando, não os irmãos fiéis aqui do canal, mas alguns endoidecidos. E a Assembleia, e isso, e aquela outra. Irmãos, quem são os membros de uma igreja para discutir o que é seita ou não? Nós estamos dando Bíblia, estudos. É o estudo, é a Bíblia que vai definir o que é seita. Vocês entendem? Não é um item doutrinário, não vai englobar uma igreja em seita. São vários itens, 4, 5, 6, 7 doutrinas que as pessoas introduzem, não por falta de conhecimento, mas introduzem consciente, aí se torna uma seita. Então tenham cuidado com aquilo que eu tenho falado para vocês. Igrejas pseudo-cristãs, seitas orientais e seitas ocultas e secretas, que o lema dessas seitas é enfraquecer a igreja. E um cristão não pode andar de braços dados com uma igreja que prega contra o dízimo, uma igreja que estabelece regras, uma igreja que tira os pastores de cena,
que é bíblico, sempre foi, uma igreja que quer introduzir e colocar aquilo que eles pensam que é, não o que a Bíblia está dizendo. Então tenham cuidado, irmãos. O canal A Bíblia em Foco não está aqui para galgar inscrito, ou para galgar fama, ou para fazer amizade com alguém. Se vocês visitaram o canal, porventura se inscreverem e algum de vocês fazem parte de uma igreja pseudo-cristã, sinto muito. Você quer continuar sendo meu amigo? Eu fico agradecido. Agora, se você quiser brigar, lutar comigo contra a verdade para se tornar um perseguidor, isso é problema seu. Faça o que você bem entender. Mas eu vim ao canal A Bíblia em Foco. O canal A Bíblia em Foco tem um sentido e um objetivo de esclarecer as pessoas desse Brasil afora para não serem enganados. Vocês entendem, irmãos? Igreja é igreja, irmão. Igreja nasceu com igreja. Antes de existir todas essas aberrações, aí vocês percebem que a igreja era a igreja. Então hoje essas seitas querem fazer uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e eles querem tomar o lugar verdadeiro da igreja. E vocês sabem qual é que é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo verdadeira é fácil de saber. Então vocês cuidem muito dessas coisas, doutrinas que estão... E agora eles criaram essas doutrinas deles e estão combatendo as doutrinas da igreja. Você percebe, hoje estão dizendo que a igreja cristã é mais uma de braço dado com a católica, que é um sistema que nasceu em Constantino, que nasceu... Irmãos, quem conhece a história da igreja sabe qual é que é a igreja verdadeira. Por mais que o diabo lute, por mais que Satanás use seus adeptos, seus filósofos, seus pregadores, seus mensageiros da última hora para destruir a essência da igreja, a igreja verdadeira vai continuar sendo a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é ordeira, a igreja verdadeira segue doutrinas bíblicas, a igreja verdadeira ela está baseada na palavra e ela vai continuar caminhando na palavra até o dia de Jesus voltar. Eu espero poder ter esclarecido alguém nesse vídeo. Tá certo? Então hoje estão muito contra dízimo. Porque tem pessoas que visitam os canais de irmãos verdadeiros, mas estão aí nesses canais do YouTube todos. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não vou ficar aqui brigando e combatendo, tem gente pedindo fazer, não vou ficar aqui discutindo coisas que eu já sei que eu vou perder meu tempo com alguém, eu não vou ficar aqui em debates com alguém, eu estou mostrando o falso evangelho dentro da igreja evangélica. Porque o meu interesse é manter a igreja de Cristo verdadeira. Agora, eu não vim aqui para discutir ou dar palanque para alguém que eu já sei que já se perdeu, já está para outro rumo, para outro caminho, que eles mesmos já se declararam oficialmente quem eles são. Então, meus irmãos, tenham isso em mente, tá certo? Que eu espero poder ter ajudado vocês, tá certo? Então, é muito fácil de saber e conhecer a igreja verdadeira, muito fácil. É só você observar a Bíblia. Hoje estão contra todas as doutrinas verdadeiras da Bíblia, e estão aceitando qualquer tipo de aberração. Talvez porque não querem entregar um percentualzinho aí do salário para o dízimo da igreja, estão contra dízimo, estão contra tudo. Se nada é bíblico, então não precisa ter a igreja, não precisamos ser crente, irmãos. Essa é a realidade. Agora, claro que fizeram de uma forma errada, usufruíram mal, estão cumprindo com a parte ruim do evangelho. Muitas das doutrinas da Bíblia estão se cumprindo em pastores que não estão sendo honestos e sinceros, mas isso não é problema de extirpar a doutrina da igreja, as doutrinas da igreja, vocês entendem o que eu quero dizer? Então, por exemplo, o pastorado, que é uma ordenação de auxiliar até pastor, estão querendo hoje tirar de cena, dizer que não existe, com as aberrações, estão tirando o dízimo, o que tem de milhões de pessoas combatendo dízimos. Vou dar um estudo aqui no canal sobre dízimo, mas tenha calma. Tá certo? Então, não é que eu sou... Aí vão dizer, você é mais um defensor. Não, sou defensor de pastor enganador, nada. Eu só quero dizer que o dízimo não vai deixar de ser algo bíblico, porque os pastores são enganadores e alguns deles estão usando de forma incorreta. O dízimo não vai deixar de ser bíblico porque as igrejas não estão atuando hoje no mundo, a nível mundial, ajudando mais os necessitados com as condições que tem, com os dízimos da igreja que é recebido. Não vai deixar de ser bíblico, porque alguém não está administrando bem de forma alguma. E não é só dízimo. Hoje em dia querem tirar todas as doutrinas do corpo, querem tirar o dízimo de cena, querem tirar tudo. Quer dizer, as pessoas estão querendo doutrinar a própria igreja e escolher a sua própria forma de vida. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cristãos é uma coisa, andar em submissão e obediência à vontade de Deus, é algo de crente verdadeiro. Eu acredito que na última hora da igreja,
vai acontecer o que Cristo sempre falou. Muitos vão se escandalizar e vão começar eles mesmos a lutar contra a própria igreja, porque não vão ter suporte, não vão ter estrutura ministerial, nem espiritual, para ver tudo que está acontecendo de errado e saber se portar com ordem e decência, caminhando para o fim. A Bíblia não vai deixar de ser Bíblia porque os pastores estão errando. As doutrinas e as regras de uma igreja ordeira não vai deixar de existir ou de ser porque alguém está errado. E aí muitas pessoas, vendo essas pessoas errarem, tropeçam, escandalizam e começam eles buscar filósofos, doutores, como Paulo falou, segundo as suas próprias concupiscências. E o que tem dessa gente que nasceu dentro da igreja, saiu da igreja, hoje contraria a própria igreja, é em massa. E tem uns que nem da igreja é, são nascidos ateus. Então, o que está acontecendo hoje é que muitos que saem da igreja, se revoltam contra a igreja, estão fortalecendo o núcleo das demais pessoas que já lutavam e que já lutam contra a igreja. Mas, enfim, que Deus tenha misericórdia de nós nessa última hora da igreja sobre a face da terra. Eu espero poder ter orientado algumas pessoas sobre isso que estou falando. Tá certo, meus irmãos? Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.